pé, rapidamente, só 2 minutinhos, só para a gente agradecer ao Pai. Pai, obrigado, Pai, por esse momento, pelas pessoas que aqui estão hoje, que vêm buscar o Senhor, que vêm buscar a Sua palavra, Senhor, que vêm buscar clareza, que vêm buscar uma paz, que vêm buscar aquela paz que só o Senhor nos dá, aquela paz que as pessoas não compreendem, aquela paz que nós sentimos quando estamos na Sua presença, Senhor. Aquele quebrantamento, aquele amor que o Senhor deixou para nós quando levou Seu Filho, Pai amado. Nós possamos hoje abrir o nosso coração e entender que algumas atitudes podem mudar o rumo da nossa história, dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida familiar, dentro da nossa estrutura de sociedade, Pai. E que o amor que impera, Pai, o amor que o Senhor deixou aqui, que ele seja imperativo em todas as nossas decisões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ô Senhor. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Gratidão, Pai. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela todinha para te receber, meu Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar, pessoal. Eu vou encerrar aqui para a gente poder avançar. Hoje, o tema que Deus colocou no meu coração. Ontem eu tive um momento maravilhoso na nossa igreja. Ô, querido, que bom que você veio. Na hora certa. Senta aí, querido. O tema que Deus colocou no meu coração foi sobre atitudes. Como vocês podem observar ali, algumas atitudes podem levar a gente para o buraco, afundar a nossa vida. Outras podem nos trazer à tona, né? Podem nos trazer uma paz, uma plenitude, uma felicidade que só Deus pode nos proporcionar. Mas isso vai depender muito das nossas atitudes. E eu quero contar para vocês aqui, o pedaço que eu escolhi da história para falar sobre atitudes foi a história de Davi e Golias, uma história muito conhecida, né? Essa palavra é tão pregada, é tão falada, né? E às vezes a gente acha que perde o poder de tanto que as pessoas falam, mas não. A história de Davi e Golias tem muitos ensinamentos. Então eu vou brevemente aqui, está lá em 1 Samuel 17, quando o exército de Israel estava paralisado por 40 dias. Eles estavam com medo do Golias. O Golias era um gigantão, né? Enorme. E era um filisteu, ele desafiava o povo de Deus. Ele era imenso, armado com uma lança, com uma espada e um escudo, e as suas palavras ecoavam com ameaças, né? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos. Ele diz, está lá em 1 Samuel 17, versículo 8 e 9. Os soldados estavam cheios de medo, incluindo o próprio rei Saul. O próprio rei estava com medo. Ninguém ousava enfrentá-lo em um cenário de terror e derrota iminente. Foi então que chegou o Davizinho, né? Pastor de ovelhas, um jovem pastor. Ele foi enviado pelo pai dele só para levar comida para os seus irmãos. E ao ouvir os insultos, ele ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do meu Deus vivo? Está lá em 1 Samuel 17, 26. Então, enquanto todos viram o tamanho do problema, Davi confiou no tamanho de Deus. Com coragem, ele se apresentou ao Saul e ele disse ao rei Saul: o Senhor me livrou do leão e do urso. Ele era um lutador. E me livrará desse filisteu. E assim, com uma funda, 5 pedrinhas e uma atitude de fé, ele mudou não apenas o seu destino, mas o destino de uma nação inteira. Então, às vezes, as nossas atitudes no nosso trabalho, na nossa família, no lugar onde a gente está, ela pode mudar o destino de uma família inteira. E eu falo família no trabalho, família em casa e a nossa sociedade onde a gente está. Uma atitude, gente, uma decisão. Então nós precisamos tomar decisões certas, ter atitudes certas, momentos certos, horas certas, intensidade certa. Porque a gente pode botar tudo a perder no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, em todos os lugares, por causa de uma atitude. E é aqui que eu quero chegar. Será que a gente não está preocupado às vezes com desafios
e perde um pouco a confiança em Deus e toma atitudes erradas? No nosso trabalho, será que a gente vive um ambiente harmonioso? Será que nós vivemos no nosso trabalho um ambiente colaborativo? Será que as pessoas se ajudam? Será que vocês têm ajudado alguém? No trabalho, muitas vezes, a gente enfrenta Golias, desafios grandes, projetos difíceis, conflitos. Sabe, Davi não olhou para o tamanho do conflito, ele olhou para o tamanho de Deus, ele tomou uma decisão proativa e ele decidiu ajudar. Ele não decidiu ser um problema, ele decidiu ser uma solução. Será que no trabalho a gente é solução? Ou a gente cada vez mais se afunda no problema? Nós precisamos ser resolvedores de problemas. Nós precisamos ser fonte de inspiração para as pessoas. Se você é um problema, as pessoas não querem você perto dela. Se você só cria problemas, as pessoas se afastam de você. Então a gente precisa pensar muito antes. Será que eu estou aqui para ajudar e resolver problemas? Ou eu sou mais uma parte do problema? Será que no nosso trabalho, a gente vive dessa forma? Será que é assim que a gente se comporta? É um opositor, é um se opondo ao outro, ninguém se ajuda, é um querendo prejudicar o outro? Será que é assim que a gente vê no trabalho? Será que é assim que a gente se comporta com os nossos liderados, às vezes? A gente precisa repensar nisso, gente. Nós precisamos entender que a gente precisa fazer, às vezes, por mais que seja difícil, a gente tem que pensar em Deus e entender que a gente não faz as coisas para homens, para pessoas, porque Deus está nos observando. Às vezes a gente magoa pessoas e a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Está na Bíblia, tudo que fizerem, façam de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor, não para os homens. Então, Davi mudou o destino de Israel e a nossa atitude pode transformar não só o nosso trabalho, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Sabe que muitas vezes a gente enfrenta lutas tentando reagir às coisas, achando que isso vai trazer algum benefício. A gente tem que segurar. Eu falei isso num stories, num vídeo que eu fiz ontem no Instagram. A gente tem que aprender, às vezes, a não entrar em contendas. E tem uma forma muito sábia da gente não entrar em lutas, em batalhas, em discussões. É fechando a boca. Muitos conflitos na nossa vida resolvem-se a gente ficar calado. A língua, eu falo isso em todas as pregações e eu estou todo arrepiado. A nossa língua ela é muito perto do nosso coração. Muito perto. Então você não fecha a sua boca, você fala o que está no seu coração. E muitos problemas às vezes se resolvem a gente ficar calado. E continua agindo, gente. Continua trabalhando com excelência. Continua fazendo o que você foi feito para fazer. Continua usando a palavra de Deus para santificar, para edificar o lugar, para evangelizar as pessoas ao seu redor. Mas muitas vezes nós precisamos ficar calados. A gente não precisa reagir a tudo. Não vai mudar nada. Só vai piorar a situação. A Bíblia fala que até um tolo, quando se cala, vira sábio. Então a gente tem que ter mais sabedoria para resolver conflitos. A contenda existe, vai sempre existir. Principalmente em ambientes onde nem todo mundo tem o entendimento que a gente precisa amar os irmãos. Tem gente que acha que tudo é competição, gente. Tudo é competição. Elas não conseguem compreender que a união, a unidade é que faz a diferença. E nós, como cristãos que somos, como sábios que somos, nós não precisamos reagir a tudo. A gente resolve muitos conflitos, às vezes cessando e orando pelas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. É difícil? Claro que é difícil. É muito difícil. Mas a nossa fé, o nosso amor que a gente tem por Jesus, o amor que a gente carrega aqui dentro, às vezes é medido pelo tamanho do que a gente consegue suportar, às vezes, a nossa entrega, o tamanho do que a gente consegue suportar de coisas negativas que são contra nós, como o perdão. O quanto você tem a capacidade de perdoar, é a capacidade que você tem de amar e a capacidade que você tem
e a quantidade de Cristo que você tem dentro do seu coração. É proporcional, gente. É os frutos do Espírito Santo de Deus. É os frutos do Espírito. Então, às vezes, a gente tem que calar mesmo. Ficar calado. Evitar muita confusão. Não só pela fofoca, mas a gente precisa calar. Orar mais, e isso resolve muitos problemas. Vamos adiante que nosso tempo é curto. Isso no trabalho, tá, gente? Na família. Família, como é que você hoje, como é que você vive? Família é o nosso pilar, é a nossa segunda rocha. A gente quer ser feliz, você tem que estar bem com a sua família. É um pilar fundamental. Rocha é Deus, família é o segundo pilar. É o nosso segundo maior pilar. Será que você vive uma vida assim, com a sua família, feliz? Ou a sua família assim? Ou sua família é assim que você vive com a sua família? É assim os momentos de comunhão com a sua família? Distrações? Ou será que é assim que você vive com a sua família? Tem muita gente que vive assim, gente, dentro de casa. Você olha no Instagram, uma fotinho linda, maravilhosa. Mas você vai ver dentro de casa é assim. Marido que briga com mulher, grita. Maridos que gritam com os filhos, mulheres que não respeitam seus maridos. Como é que a gente tem tratado a nossa família? Que atitude vocês têm tido com a família? Será que isso é uma realidade? Eu estou sendo exagerado aqui, mas é a verdade. Tem gente que vive assim, gente. Tem gente que vive assim. Deixa eu contar uma história para vocês. Às vezes o tempo e os dias que a gente vive são difíceis e a gente às vezes perde a capacidade de admirar as coisas lindas da nossa vida. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu tinha um grupo de jovens, eles resolveram conhecer o mar. Já contei essa história? Não? E eles se reuniram para ir conhecer o mar. E eles entraram num ônibus, eles não moravam na cidade, né? Eles não moravam na praia. E eles entraram nesse ônibus e foram para a praia. Feliz, assim, aquela ansiedade, E um deles que estava no ônibus tremia, sabe? Tremia. E o amigo dele, meu Deus, o que você está tremendo tanto, rapaz? Eles não falam para ninguém, não, mas eu nunca vi o mar. Estava nervoso. Você nunca viu a praia? Como assim você nunca viu a praia, cara? Eu nunca vi o mar. E nervoso, cada vez que chegava perto do mar, ele ficava mais nervoso ainda. Nervoso, assim, já tremia. E o amigo dele, calma, rapaz, calma. Já vai chegar. E cada vez que se aproximava aquele oceano, aquela coisa linda, assim, ele ficava mais nervoso ainda. Gente, quando abriu a porta do ônibus, assim, aquele rapaz saiu assim, ó. Era sapato pra cima, era boné pra cima, e se atirou na água, assim, sabe? Se atirou, aquela coisa mais linda, e jogava água pra cima. E areia junto, e as pessoas olhando aquele momento maravilhoso, aquele primeiro momento, aquela coisa que ele nunca ia esquecer na vida dele. Foi choro, foi alegria, foi aquele momento maravilhoso, sabe? E aquilo passou. E eles foram embora, e cada um seguiu o rumo da sua vida, e tiveram famílias, cresceram, multiplicaram-se, filhos. E um dia o amigo dele se encontraram os dois de novo na praia. E aí ele estava com a família dele e o rapaz com a família dele. Família linda, maravilhosa. E eles começaram a conversar e ele notou que o cara estava triste. Esse mesmo rapaz, com aquele momento maravilhoso, ele estava triste. Ele estava negativo. E ele perguntou, vem cá, o que houve? Olha a sua família, que coisa mais linda. Olha o que Deus te deu. Você, me conte. Ele disse assim, olha, eu vou te contar. Eu tô triste. Hoje eu moro no mar. Hoje eu moro na praia. Eu moro nesse lugar lindo. Mas eu perdi a capacidade de contemplar o mar. Eu perdi a capacidade de contemplar o mar. Às vezes na nossa vida, a gente perde a capacidade de contemplar aqueles primeiros momentos maravilhosos da nossa vida, quando a gente casou. Você lembra quando você casou? Você lembra quando você casou? Vocês lembram? Você lembra?
Você lembra? Quem tem filho aqui? Você lembra quando seu filho nasceu? Aquele primeiro momento? Fecha o olho, lembra quando ele nasceu? Quando você disse sim para o seu marido, para sua esposa, eu vou te amar para sempre, até que a morte nos separe. Às vezes a gente perde a capacidade de contemplar esse mar maravilhoso por causa das coisas do dia a dia. Por causa do trabalho, por causa das preocupações, por causa da falta de dinheiro, por causa da falta de Deus. A gente perde esse primeiro amor, até com Deus a gente perde. Tem gente que amaldiçoa filho. Que palavra a gente tem dito para os nossos filhos? Será que é só castigo? Será que é só retaliação? Ou será que a gente tem dito, eu te amo, você é maravilhoso, você é maravilhosa, minha esposa é maravilhosa? Será que os maridos só procuram a esposa na hora que precisa? Será que as mulheres têm tratado os filhos como precisa? Que atitude a gente está tendo na nossa vida? Depois as pessoas não sabem por que filho entra em depressão, por que filho tenta suicídio, por que filho vai no caminho das drogas, por que mulher trai marido, por que marido trai mulher. Porque perde a capacidade de contemplar, de viver aquele momento que a gente tanto amou no primeiro instante. E isso se reflete na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. A gente precisa ter atitudes certas e não deixar as coisas chegar a esse ponto. Nós precisamos viver uma vida no nosso trabalho, na nossa família, uma vida voltada para o que a gente aprende com Jesus. Ajudar as pessoas, amar as pessoas, amar a nossa família, respeitar, honra, caráter, honestidade. Já falei muito sobre isso aqui. O que é honra, o que é caráter, o que é honestidade. O que são princípios, quais são os nossos valores. Nós precisamos praticar isso para não deixar que essas coisas aqui aconteçam na nossa vida, no nosso trabalho. Tem muita gente que vive assim, gente. Que vive assim. Tem muita gente que vive assim, por trás dos outros. Por trás, onde ninguém enxerga. Ninguém sabe, mas ele vive assim. Vive no trabalho, vive assim em casa. Vive essa realidade aqui em casa. Hoje está muito comum isso. Então a gente precisa mudar as atitudes, consequências de atitudes erradas. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas no final conduzem à morte. Provérbios 14, 12. Enquanto atitudes positivas nos aproximam de Deus, atitudes negativas nos afastam de Deus. Saul perdeu o trono por desobedecer a Deus. Essa história todo mundo conhece. Caim escolheu alimentar a inveja e acabou matando o irmão dele. A gente precisa escolher a atitude certa, gente. Deus está chamando a gente para ajustar a nossa atitude no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos desafios. A gente precisa escolher ser luz. Ontem eu recebi uma palavra linda sobre a candeia, sobre sermos luz. Nós precisamos ser luz. E esse versículo, para terminar aqui, isso serve tanto para o nosso lar, para a nossa família, quanto para o nosso trabalho, que aqui nós também somos uma família. Está lá escrito em Josué falou isso, capítulo 24, versículo 15, quem sabe? Está escrito assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente tem que servir ao Senhor de verdade. A gente tem que mudar as nossas atitudes, para não acabar afogado, para não acabar destruído, para não acabar em ruínas. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Amém, gente? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Meu Pai amado, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua direção, Senhor. Eu tenho certeza que muitos corações que aqui estão foram tocados, que a sabedoria que vem do céu, Pai, a sabedoria que vem de Ti, Pai, ela penetrou nos nossos corações. Que nós possamos hoje
saber lidar com as adversidades, saber lidar com as oposições, saber lidar com as dificuldades no nosso trabalho, na nossa família, no nosso meio, Pai. Que nós possamos guardar o nosso coração, manter um pouco a nossa boca fechada, Pai, para não magoar as pessoas, para que nós possamos não ser causadores de conflitos, para que nós possamos não ser causadores de intrigas, para que nós possamos ser resolvedores de problemas, Pai. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai uma pessoa de Deus, uma pessoa que evita conflitos, uma pessoa que resolve conflitos. Que nós possamos ser inspiração, Pai, para os outros, para que a sua bondade, o seu amor, os frutos que o Senhor deixou para nós, Pai, possam alcançar mais e mais pessoas, em qualquer lugar, Pai, em qualquer ambiente, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas ruas, Pai. Tantas pessoas hoje precisam entender a necessidade de sermos pessoas sábias, de sermos pessoas que temem ao Senhor. Muita gente está precisando disso, Pai. Que o Senhor nos use, Pai. Que a sua palavra de hoje tenha penetrado profundamente nos nossos corações, que nós possamos sair daqui transformados, renovados, e que se haja algo que precisa de conserto, que precisa de uma atitude, Pai. O tema de hoje é atitude, mudança, que precisa de conserto. Que seja hoje, Pai, que seja agora, que seja hoje, nesse momento, que essa palavra possa ter aberto um caminho para o perdão, um caminho para a solidarização, um caminho para que as pessoas possam se ajudar, que seja uma porta que se abre dentro do coração aqui das pessoas, para que o seu amor entre, para que possamos perdoar, que possamos prosseguir e, sobretudo, alcançar mais vidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, Pai? Gente, muito obrigado. Não sei se nós passamos do tempo, mas queria agradecer vocês. Vamos bater a nossa fotinha?